Olá pessoal, vamos para mais um vídeo hoje. Hoje nós vamos falar sobre a semente e o solo. Quer dizer, Jesus Cristo ele estava falando por parábolas para os discípulos e uma das parábolas que ele citou foi a parábola do semeador. E na parábola do semeador, claro que ele cita tanto a semente que é semeada, e a semente aqui é a palavra de Deus, e o solo, o terreno onde ela caiu. E ele citou 4 terrenos especificamente, que a gente pode caminhar lá e nós olharmos e ver cada um desses terrenos. O primeiro deles, à beira do caminho. Que terreno é esse? Um terreno à beira do caminho. Ele cita lá nos evangelhos, ele cita que é um terreno pisado, é um terreno que está à parte ali, do lado ali, e aquele terreno onde são lançadas as sementes e todas elas são comidas pelas aves dos céus. Quando ele narra a parábola, ele fala que elas são comidas pelas aves dos céus. O segundo terreno é o terreno entre pedregais ou entre as pedras. Também é importante avaliar que terreno é esse. Já não é mais um terreno da beira do caminho. Agora ele é um pouco mais afastado e ali também são lançadas sementes ali. E quando ele fala sobre as sementes que caem entre as pedras ou entre os pedregais, ele fala que ali não tem terra profunda e ela brota, mas ela acaba não vingando, porque ela se seca por falta de terra, por falta de nutrientes. E depois ele fala do terceiro terreno, que é entre os espinhos ou entre os espinhais. Este é o terceiro terreno que é citado por Jesus. E o que nós podemos vislumbrar aqui a respeito dos espinhos? Ele fala sobre o fato dela começar a crescer, desenvolver, e aí ela acaba se sufocando e não dá o seu fruto. E depois ele fala do quarto terreno. Aí sim, ele fala de um solo fértil, que aí quando se lança a semente, aí ela dá a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. E depois ele vem, ele explica esta parábola, agora ele cita aqui, primeiro que ele estava falando de terreno, né? Mas depois ele fala sobre a palavra de Deus que é semeada e agora ele fala do terreno que somos nós. Aí ele fala assim, olha, aqueles da beira do caminho, agora já não está falando mais de terreno, agora ele fala daqueles que são à beira do caminho, são aqueles que ouvindo a palavra, logo vem o diabo e tira esta palavra do coração dele. Terrível, né? Quer dizer, de repente a pessoa não consegue nem absorver. Se nós analisarmos uma semente à beira do caminho, nós vamos ver que realmente nós plantamos, aliás, cai ali as sementes que ninguém semeia, ninguém planta na beira do caminho, né? Mas cai ali e depois realmente não tem mais semente nenhuma lá porque as aves comeram. Mas aqui ele fala do caminho, ele está falando que Satanás vem e tira para que essa pessoa não se converta, para que ela não reconheça Jesus Cristo como Salvador. As pessoas da beira do caminho são aqueles que sempre ouvem, sempre vão na igreja, são até simpatizantes, mas nunca se convertem. Ok, agora vem o segundo terreno, a semente que cai entre os pedregais. Olha, as que caem entre os pedregais, ele cita aqui, falando na palavra, ele fala o seguinte, olha, as quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Quer dizer, são aqueles que ouvem, até gostam da palavra, mas quando vêm as dificuldades, ele acaba se afastando, o coração dele fica cheio de ira, cheio de insatisfação, escandalizam com as coisas do Evangelho e vão embora, desviam-se dos caminhos do Senhor. Eles vão além um pouco em relação ao terreno, porque eles conseguem se converter, mas não permanecem. Tudo bem, aí ele vai e continua falando sobre a parábola, porque ele vai para o terceiro terreno. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. Quer dizer, esses são aqueles que permanecem por um tempo ou por mais tempo, né? Na verdade, eles permanecem na igreja e eles cresce, desenvolve, mas como tem muitas coisas que o envolve, que acaba sufocando, que são os espinhos, né? De repente ele fala os caprichos desse mundo, os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza, espinhos que vão crescendo, né? As ambições por outras coisas, vai sufocando a palavra. Ele cresce, mas é infrutífero. Está na igreja, congrega, mas não consegue dar frutos. Olha, será que nós conseguimos identificar com alguns desses? É importante refletir, porque não é o solo desejado. O solo desejado é o quarto solo, é a terra fértil. Aí ele cita também, quando ele fala, olha, e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto
um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Quer dizer, este é o nosso desejo, esse é o nosso objetivo, ser o solo fértil. Mas, infelizmente, muitos estão sendo aqueles à beira do caminho, que são apenas simpatizantes e frequentadores. Vão lá, mas nunca tomam uma decisão, nunca reconhecem Jesus Cristo como Salvador. Tem aqueles também que são os pedregais, que ouvem a palavra e até gostam, até acham agradável, mas pouco depois afastam-se dos caminhos do Senhor, acabam se desviando também. Tem aqueles também que são entre espinhos, que ouvem a palavra, desenvolvem a palavra, se alegram na palavra, mas acabam que ao final não conseguem dar frutos, são infrutíferos, são estéreis no reino de Deus. O propósito é sempre nós sermos frutíferos. Reflita nisso. Se alguma coisa está impedindo você de dar fruto no reino de Deus, seja esse solo fértil que, quando a palavra de Deus chegar ao teu coração, ela possa fazer com que dê muitos frutos. A 30, a 60, a 100 por um, frutos em abundância. Amém? Deus abençoe você. Se você gostou, deixa o seu like aí. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, tá bom? Se puder, compartilhe com alguém. Com certeza a palavra sempre nos abençoa. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Uma continência para vocês.